E aí, gente? Então, Idade Média, né? Vamos lá. A Idade Média, ela vai do século V até o século XV, certo? Aí lembra que eu costumo representar por um arco, né? A Alta Idade Média, primeiro. Aí acontece algo ali no século X, XI, que faz com que a Idade Média entre em crise e a gente passe a chamar essa segunda fase de Baixa Idade Média. Então, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Do século V ao século X, do século X ao século XV. Muito bem. A grande característica dessa Idade Média é o feudalismo. Beleza. Só que peraí, antes de a gente falar sobre Idade Média, vamos voltar um pouquinho no passado para a gente conectar, né, as ideias, conectar com o que estava acontecendo antes, com o que vai acontecer nessa tal de Idade Média, durante o feudalismo. Bom, vamos lá. Tá. Antes da Idade Média, Idade Antiga. Antes da Idade Antiga, pré-história, certo? Então, pré-história, paleolítico, neolítico, todas as conquistas do ser humano durante esse período primordial, durante esse período primeiro, esse período primevo, né? Esse período dos primórdios, primeiros momentos do ser humano no planeta. Então a gente viu lá que eles eram sedentários, que eles viviam em cavernas, que eles usavam pedaços de pau, de pedra, como instrumentos, praticavam a pintura rupestre, eles eram nômades, né, se espalhavam pelo planeta em busca de alimento. Ótimo, a gente viu tudo, dominaram o fogo, a gente viu tudo isso. Aí vocês viram que ainda na pré-história eles dominam a agricultura. A agricultura faz com que eles se fixem à terra, e a gente chama isso de sedentarismo, lembra? O fato de eles se sedentarizarem e viverem ali em torno da agricultura, né, defender a agricultura e tal, faz com que eles criem laços de amizade, laços familiares e, portanto, uma sensação de proteção àqueles amigos, àqueles familiares. Aí, então, vocês começam a ver as primeiras organizações de defesa, as primeiras organizações militares, né? Começa a sobrar alimento, sobrando alimento, começa a sobrar tempo. Não precisa mais ficar o dia inteiro indo atrás de comida. E então, com esse tempo sobrando, o famoso ócio, né? Esse ócio, ele é pensado de maneira produtiva, na maior parte das vezes. E assim, cada indivíduo vai cumprir uma função dentro daquela sociedade. Né? Então vai ter o camponês e o grupo dos camponeses, o militar e o grupo dos militares, as pessoas que cuidam dos idosos, as pessoas que cuidam das crianças, as pessoas que cuidam da parte arquitetônica, né? Sei lá, melhorar o telhado, melhorar a parede da casa, a construção, pensar situações voltadas a um conforto maior, né? Artesãos pensando a questão de cerâmica para transportar água, transportar vinho, melhorar as ferramentas, enfim, quer dizer que coletivamente cada função vai começar a ganhar uma força, né? E junto, no meio disso tudo, vão existir a figura das lideranças, não é? Que por natureza, muitas vezes, pelo menos inicialmente, essas lideranças vão passar a orientar o grupo, né? Por que eu digo inicialmente? Porque conforme for passando o tempo, a gente vai ver que essa liderança vai passando o poder de pai para filho, né? Mas enfim, basicamente isso é a Idade Média, né? Vocês viram que eles dominam os metais para melhorar os instrumentos. E a última invenção é a escrita. Quando eles inventam a escrita, quando alguns povos do planeta inventam a escrita, esses povos saem do período da pré-história e entram para o período da história. Beleza. Que povos são esses que entraram para a história? China, Índia, Pérsia, povos da Mesopotâmia.
hebreus, nórdicos, egípcios, né? Lembra do hieroglifo? Os incas. E todos eles estão inventando a escrita ali por volta de 4.500 anos, 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, entramos para a história, deixamos a pré-história para trás. Quando a gente entra para a história, a gente divide a história em Idade Antiga, Idade Média, que é o que eu quero falar hoje, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Clássico essa definição também, né? Clássica a definição. Muito bem. Da Idade Antiga, então, nessa Idade Antiga, vários povos importantes, né, que foram esses citados, a gente estudou. Então, Egito, Mesopotâmia, né, Incas, bárbaros, Grécia, Roma. Muito bem. Eu não vou detalhar aqui esses povos, né? A gente sabe que, de uma maneira geral, politicamente, eles eram governados por um rei-deus, menos a Grécia, que tinha democracia, que aí o povo que os mais ricos, né, que decidiam tal sobre as questões políticas. Economicamente, eles dependiam da agricultura, e normalmente a agricultura precisa de água, e essa água vem do rio, portanto a agricultura feita à margem dos rios, lembra? Rio Nilo, Rio Tigre, Eufrates, o Ganges, o Indo, o Azul, o Amarelo, grandes rios, gigantescos rios. Socialmente, uma sociedade dividida em classes, né? Claro, cada povo, né, cada um desses povos vai dar um nome para a elite, vai dar um nome para quem está na base, vai dar um nome diferente para quem está na camada intermediária. Mas a ideia para todos esses povos é sempre a mesma. Uma sociedade hierarquizada, que a gente normalmente representa por aquele triângulo, né? Com as faixas ali, as classes sociais até chegar na elite, né? Muito bem, basicamente é isso. Culturalmente, o destaque da cultura desses povos normalmente está relacionado à religião. Esses povos todos são politeístas. Lembra poli, vários, theo, Deus, politeísta, acredita em vários deuses. O único diferente que acredita em um Deus só são os hebreus, tá bom? Aí é monoteísta, acredita em um Deus só. Então tá bom. Política, economia, sociedade, religião desses povos todos da Idade Antiga. Ótimo. Desses povos todos, aquele que cresceu mais em termos de tamanho de terra, né, expansão territorial, foram os romanos, né? Lembra? Roma. Os romanos, eles cresceram absurdamente em termos de tamanho. Eles tomaram todo o sul da Europa, eles tomaram todo o norte da África, e eles tomaram aquela região ali entre a Europa e a África, que é chamada de região da Palestina, região da Ásia Menor, região do Oriente Médio, né? Ou seja, todo o mar Mediterrâneo. Lembra? Mare Nostrum? Era o todo-poderoso Império Romano. Desses povos todos que a gente está falando, né? Roma dominou vários povos. Roma dominou o Egito, Roma dominou a Grécia, Roma dominou os ibéricos, Roma dominou Cartago, Roma dominou os francos, povos que existiam na França, perdão. Não é? Vários povos. Muito bem. Só que vocês viram, no final da história do Império Romano, que Roma começa a ser invadida. Roma começa a ser invadida pelos povos bárbaros. Lembra? Bárbaros é aqueles que estavam fora do Império Romano. E nesse caso, no norte do Império Romano, onde hoje a gente sabe, né, pelos estudos, que viviam vikings, vândalos, godos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, germânicos, francos, hunos, vários povos no norte da Europa passam a invadir o todo-poderoso Império Romano. Roma precisa se organizar. E quais foram as decisões ali
que os imperadores da época romana tomaram diante dessas invasões que duraram séculos. Dividiu o Império Romano para tentar organizar. Está muito grande, não dá para dar conta, está muito grande. Né? A gente tenta organizar um lado, explode uma invasão do outro. Então, e vice-versa, né? Então, eles dividem o Império Romano em duas partes. De um lado, Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, e de outro lado, Império Romano do Ocidente. Beleza. O Império Bizantino, ele conseguiu sustentar contra os ataques dos bárbaros, certo? O Império Bizantino vai durar 1000 anos. Então eles conseguiram resolver o problema. Mas o lado ocidental não. No lado ocidental, os bárbaros continuaram invadindo, continuaram pressionando, continuaram, a ponto de os romanos terem que, com os romanos do Ocidente, né? A ponto de esses romanos do Ocidente terem que continuar dividindo o lado deles. Dividir em mais 3, depois em mais 10, trocentos pedaços de terra. Então, de um lado a gente tem o Império Bizantino, que durou 1000 anos, e do outro lado, muitos pedaços de terra que a gente chama de feudo. Cada pedacinho de terra é um feudo. Imagina um feudo do tamanho de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda. Depende do poder de quem recebe ou de quem é dono daquelas terras. Né? Alguém com poder menor, alguém com poder maior, tem mais terras, menos terra. Mas basicamente isso. São várias porções. Imagina toda, sei lá, o equivalente hoje a Portugal, a Espanha, a França, a Inglaterra, né? Partes da Itália, da Alemanha. Quer dizer, uma porção muito grande, toda ela retalhada, dividida em milhares de feudos. Espera aí. Se eu falo de feudo, eu falo de feudalismo. Como eu estava dizendo no começo do vídeo, se eu falo de feudalismo, a gente está falando de Idade Média. Já não estamos na Idade Antiga mais. Lembra, numa linha do tempo, o marco de divisão entre a Idade Antiga e a Idade Média é queda do Império Romano do Ocidente. Ou seja, essas divisões todas que levaram ao feudalismo. Para quê? Para conseguir defender contra os bárbaros. Deu certo? Deu certo. É uma nova Europa? É uma nova Europa totalmente diferente daquela lá do Império Romano. Mas o que vai acontecer? Como que é a política nesse lugar, nessa Europa feudal? Como que é a economia? Como que é a sociedade? Como que é a questão cultural? O que vai acontecer ao longo desses 1000 anos de Idade Média? Lembra do século V até o século XV? É o que a gente vai ver na próxima aula.